O São Paulo fez o primeiro gol ali 20 e poucos minutos. Primeiro arremate ao gol que o São Paulo teve. Até então não tinha tido nenhuma oportunidade, nem um chute ao gol, nada. O jogo era bastante controlado, né? Nós tivemos o gol que milimetricamente foi anulado também. Poderia ter saído com empate no primeiro tempo. Tivemos uma bola do Rony também que passou perto, né? E eles tiveram mais uma que o Everson acabou defendendo, mas foi muito equilibrado. Já o segundo tempo, lógico que a gente tem que sair para o jogo, nós temos que tentar empatar o jogo, e à medida que a gente fez as trocas, que eram ideias para pôr o time mais à frente, jogador descansado, sem desgastar ninguém para o próximo jogo que a gente tem, nós não tivemos aquela entrada que surtiu efeito e que melhorou o time como a gente esperava que acontecesse. Pelo contrário, nós não criamos no segundo tempo. O São Paulo defendeu bem e não tinha também criado chances de gol até ter feito o segundo gol numa bela jogada. Naquele momento também eu já tinha descansado o Alan Franco, né? Já tinha mexido no setor defensivo, aberto mais o time, porque não mudava nada perder de 1-0 ou perder de 2-0. A gente tentava era buscar o empate. Depois demos uma bola na trave e acabou que não entrou. Enfim, eu acho que pelo segundo tempo foi um placar justo pelo que o São Paulo jogou. Boa noite, Cuca. Breno Galante. O Cuca, eu queria que você falasse como foi a montagem desse time, porque o Atlético não prioriza nenhuma competição, mas você colocou hoje praticamente só 3 titulares em campo, e a gente sabe como é que é a situação no Campeonato Brasileiro. Como é que foi o seu pensamento em relação a isso? Porque jogar com o São Paulo já é difícil, e vir com um time praticamente reserva, mais difícil ainda, né? Mas são riscos calculados que você tem que correr. Quem toma a decisão sabe disso. Quem fala se você está certo ou você está errado é o futuro. No futuro, se as coisas acontecerem positivas para nós fizemos certo. Se elas não acontecerem positivas, foi feito errado. Eu faria de novo a mesma coisa que eu fiz. Oi, Cuca, tudo bem? Joia? Tudo bom? Depois de um turno aí iniciando, é muito difícil o Atlético brigar pelo título brasileiro, né? Todo mundo já sabe disso. Então a gente pode dizer que as prioridades são as Copas mesmo, é isso que você vai focar no final da temporada? Claro, garantir uma boa classificação, mas é onde você vai buscar o título com o Galo? Sim, lógico que é isso, né? Até pelo que nós jogamos quinta-feira à noite, tem uma viagem desgastante para cá. Se você coloca o time titular a jogar, você não tem a certeza de um bom resultado, mas você vai ter a certeza de um bom desgaste que você vai ter para o próximo jogo, que é muito importante também. Então, o que foi feito foi calculado. O risco de se ter uma derrota com o time reserva é maior, nós corremos esse risco. Eu saio muito contente pelo primeiro tempo, que a gente jogou igual. No segundo tempo não foi um jogo disparelho, mas nós tomamos um gol que acabou decretando o resultado final, né? 1-0, até o final você tem uma bola, como aquela que bateu na trave pode entrar, você empata o jogo. Mas as medidas que nós tomamos eu acho que foram acertadas, e agora é mobilizar para quarta-feira. Cuca aqui, boa noite, Raí Monteiro, Jovem Pan. O Atlético nesse momento está 5 pontos à frente do Z4 e vive em 2 frentes, né? Um dos poucos times que joga 3 competições nesse momento. No ano passado foi um panorama parecido, né? O Atlético chegou às finais das 2 Copas, Libertadores e Copa do Brasil, e no Brasileiro brigou até a última rodada para não cair. Dentro desse panorama todo, te preocupa a situação do Campeonato Brasileiro de alguma forma? Obrigado. Sim, boa a tua pergunta. São pouquíssimos elencos que conseguem estar em 3 frentes e não ter prioridade. São pouquíssimos. Nós não temos um elenco tão grande assim para estarmos em 3 frentes. Para hoje aqui, você pôr o time titular. Então, lógico que você tem que somar o máximo de pontos possível no Campeonato Brasileiro, não deixar de lado, mas hoje era um jogo que a gente tinha que fazer essa escolha, e vocês sabem os motivos por quê. Nós temos 1 ou 2 jogos a menos que os demais do campeonato, que são os 2 jogos em casa. Os últimos 8 jogos, se você contar agora com o Vitória, que nós vamos jogar fora de casa, 6 deles foram fora.
Foi fora com o Flamengo, foi fora com o Palmeiras, foi fora com o Vasco, foi fora com o Bahia, foi fora com o São Paulo. Hoje vai ser com o Vitória. Tivemos 2 jogos em casa, só o Bragantino, que a gente venceu, e o Grêmio, que nós derrapamos. Depois a gente vai ter os jogos que faltam do primeiro turno, que é o Sport Recife, que é o Fortaleza. Não é certeza que você vai ganhar, mas tem uma probabilidade boa. Então eu acho que as coisas se equilibrarão ali nesse momento, né? E você tem que ter força onde você está mais próximo. Você está a 5 jogos de ser campeão da Sul-Americana, de ser campeão da Copa do Brasil. Então, lógico que você vai pôr uma força maior nessas 2 Copas. Cuca, você entrou com 3 jogadores da equipe titular e com muitos testados em campo. Algum ponto positivo para tirar dessa derrota aqui no Morumbi? Eu gostei do jogo do time no primeiro tempo. Gostei. Não falo individualmente, mas eu gostei do jogo do time. Foi um jogo um time todo mexido e que jogou igual. Poderia ter feito gol no primeiro tempo, fez, milimetricamente impedido. Não sofreu grandes sustos, uma bola que o Everson defendeu e mais o gol que a gente tomou no primeiro ataque do São Paulo. E no segundo tempo também o São Paulo não teve grandes chances, né? Não foi um jogo assim de muitas oportunidades e nós também não tivemos, mas eu gostei da equipe no primeiro tempo. Ô Cuca, um jogador hoje você deu uma oportunidade para ele, o Júnior Santos, não vinha tendo chance como titular. Ele recentemente, numa zona mista, lá na Arena, falou, eu preciso ter uma sequência, todo jogador busca sequência. Chegou aqui no Galo, teve lesões, mas foi um grande investimento. E o torcedor quer saber o que está acontecendo, né, com o Júnior Santos, que ele não vingou ainda no Galo. Eu acho que pode, eu posso fazer ele render mais também. O jogador tem que ter confiança para jogar. De repente ele não está tendo todas as oportunidades que ele merece e a gente entende isso. E a gente não cuida de um jogador só, se cuida de um grupo inteiro, tenta fazer o mais correto, o mais justo possível para todos. E ele é um jogador que a gente confia que ainda ele vai poder dar a volta por cima. Cuca, pensando no jogo contra o Cruzeiro, eu queria que você fizesse uma avaliação, né? Você deu uma oportunidade para o Vitor Hugo, como é que você viu o desempenho dele? Hoje a gente viu você colocando o Gabriel Menino pela direita, seria um pensamento também de uma possibilidade, já pensando no Clássico? Sim, muitas coisas que a gente fez hoje foram pensando no Clássico. A principal delas é tirar o time. Eu não posso correr o risco de perder jogadores lesionados nesse momento. Você vê o tamanho da falta que faz o Lianco para nós, o tamanho da falta que faz o Saravia para a gente. E se você perde jogadores outros importantes em alguma posição que você não tenha reposição à altura, ele vai te fazer muita falta. Então, nós não corremos esse risco. E se você está certo ou errado, só o tempo vai dizer. Eu repito, eu fiz com consciência o que fiz hoje em tirar o time titular e faria de novo igual.